Bate está remoto aí também, né, Bate? Tirar a máscara aqui rapidinho para todo mundo me ver. Ele está no trecho, como a gente costuma dizer, né? Está em visita aí. A gente hoje também conta aqui com o Mauro Noda, que é uma pessoa bastante experiente aí nesse segmento, né, Mauro? Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Noda, eu sou executivo de contas na ConexLed há aproximadamente 6 anos e meio. Já no segmento, mais ou menos, também uns 20 anos, né? A minha região de trabalho e atendimento são diversas empresas em São Paulo, capital, atendimento das engenharias também na capital, regiões do Grande ABC, Baixada Santista, Guarulhos, Mogi das Cruzes, e pontualmente algumas empresas do interior de São Paulo. Bem, eu fico à disposição, como todos os colegas aqui, no que puder ajudar, tá? Seja no chat, eu posso informar o meu e-mail depois, né, para qualquer eventualidade e necessidade. E apenas para informar, só para deixar bem claro, que a ConexLed, né, ela não é uma empresa especializada em classificação de áreas, então que fique bem claro isso. Para isso existem empresas específicas para essa finalidade, né? A ConexLed fabrica e comercializa produtos EX para áreas classificadas pré-definidas. Mas sempre que possível, pode colaborar e sugerir um melhor caminho, né, um melhor produto também, né? Cada um na sua especialidade. Bom, espero que gostem da apresentação que será exibida a seguir, tá? Tenham um bom dia a todos aí. Muito obrigado pela presença e uma boa semana. Legal, Mauro, muito obrigada. Essa colocação do Mauro é bastante importante. ConexLed é especialista em fabricação de equipamentos de iluminação para áreas classificadas, né? A classificação da área ela é sempre feita por empresas especializadas, né? E cabe a nós apenas seguir aí o que a classificação de área foi definida, né? No que tange a especificação de produtos, tá? Bom, agora a pessoa que vai conduzir aqui o evento é o Roberto, tá? O Roberto é engenheiro eletricista com especialização em atmosferas explosivas pela USP de Santos. Ele está há mais de 10 anos trabalhando no desenvolvimento de equipamentos para a área classificada, sobretudo iluminação, né, Roberto? E é quem vai conduzir aí. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação. O Roberto está com a gente há alguns anos aqui na Conex e tem feito um excelente trabalho nesse segmento. Obrigada, Roberto. Oi, bom dia a todos. Obrigado, Elaine. Então, como a Elaine já comentou, eu sou engenheiro eletricista e trabalho aqui na ConexLed na parte de projeto, desenvolvimento e certificação de luminárias LED para utilização em áreas classificadas e equipamentos elétricos em geral, né? Nosso foco maior atualmente são luminárias em LED, né? A gente vai estar passando essa apresentação de uma forma resumida, que esse é um tema bem amplo, né? E, na verdade, a gente precisaria de muito tempo para estar passando para vocês, né? Todo esse conteúdo. Então, eu vou tentar passar de uma forma resumida, mas que facilite para vocês na hora de especificar um equipamento, uma luminária para área classificada, e caso vocês precisem de mais informações, ou tenham dúvidas, eu estou disponível aqui na empresa, né? E o pessoal pode passar o meu contato, meu e-mail, meu telefone, e a gente pode se aprofundar mais em algum assunto específico, tá? Bom, aqui é a apresentação, né? Aqui tem o Ricardo Batti, o Mauro Noda, que vão estar auxiliando a gente aí no decorrer da apresentação, fazendo alguns comentários que se façam necessários, tá? Nós vamos iniciar aqui do conceito básico, do que é uma atmosfera explosiva e o que seria uma área classificada, né? Atmosferas explosivas são formadas pela mistura com o ar de substâncias inflamáveis ou combustíveis na forma de gás, vapor, poeiras ou fibras, as quais, na presença de uma fonte de ignição, permite a propagação autossustentada de toda a mistura, que seria a explosão. Aqui do lado, nós temos uma representação que seria o Triângulo do Fogo, e eu acho que fica mais fácil de entender esse conceito de atmosfera explosiva. O que a gente precisa
para ter uma explosão em um local? A gente precisa ter esses 3 elementos, né, que seria o oxigênio, uma substância inflamável e uma fonte de ignição. A gente tendo essas condições dentro de um mesmo ambiente, a gente vai ter um incêndio aí, uma explosão. O que a gente pode fazer para estar evitando uma explosão? A gente eliminar um desses 3 elementos, né? Dentro de um processo industrial que tem ali gases inflamáveis, a gente não pode retirar essa substância inflamável, né, da área de processo, porque ela faz parte do processo, né? Não tem como a gente eliminar esse item aqui. O oxigênio também não tem como a gente retirar do local, porque é essencial à vida, né? E o que a gente consegue fazer para eliminar essa explosão é confinar a fonte de ignição, a gente elimina essa fonte de ignição. Então, mesmo a gente tendo aqui a substância inflamável e o oxigênio, a gente não vai ter a fonte de ignição. E é em cima desse conceito que a gente trabalha os nossos produtos, que eles são desenvolvidos, né? A gente aplica diversos tipos de tecnologia, todas elas seguindo a portaria e as normas vigentes, para eliminar essa fonte de ignição e trazer segurança, né, para esse tipo de local. Então, a atmosfera explosiva seria, né, essa mistura da substância e o inflamável e o oxigênio presente em um determinado local. Área classificada. O que seria área classificada? Uma área classificada é uma área no qual ela está suscetível a ocorrer esse tipo de fenômeno, que seria a formação de uma atmosfera explosiva, tá? Então, quando falar de área classificada, é uma área no qual ela está suscetível à ocorrência de atmosfera explosiva. A atmosfera explosiva é a formação mesmo dessas condições, da substância inflamável e o oxigênio em uma proporção ideal aqui, né, que com uma fonte de ignição pode vir a causar uma explosão. Dando sequência aqui, eu vou falar de uma forma bem rápida, algumas propriedades físicas daqui das substâncias inflamáveis, que eu acredito que vai facilitar o nosso entendimento aqui sobre o assunto. Toda substância inflamável tem um ponto de fulgor, aqui a gente fala flash point. Por definição, é a menor temperatura na qual um líquido libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Aqui, como exemplos, tem a gasolina, com ponto de fulgor a menos 42 graus, e o álcool, com ponto de fulgor com 20 graus positivos, né? A gente optou por colocar essas 2 substâncias aqui, álcool e gasolina, eu acho que fica mais fácil da gente assimilar com o nosso dia a dia, né? O que seria esse ponto de fulgor? Normalmente, os combustíveis líquidos, eles não trazem nenhum risco de explosão. O que traz o risco de explosão é o vapor que sai do combustível, né? E esse ponto de fulgor seria a menor temperatura a qual um líquido começa a exalar vapor, né? Ou gás para a atmosfera. Como exemplo aqui a gasolina, a gente vê o ponto de fulgor dela menos 42 graus. Então, quer dizer que em temperaturas baixas, mesmo a menos 42 graus, ela já começa a liberar substância inflamável para a atmosfera. E o álcool, a gente vê aqui, 20 graus positivos. Aí fica fácil da gente entender, quando a gente tinha aqueles carros antigos, que era álcool, em época de frio ele não funcionava, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, até melhorou isso, mas porque o pessoal usa um sistema ou de aquecimento ali nos bicos injetores, ou de injeção de gasolina mesmo. Mas aqui a gente pode entender, você vê que a gasolina em temperatura baixa, ela já exala o vapor ali e já está suscetível à queima. E o álcool não, né? Ele tem que estar numa temperatura acima de 20 graus para ele começar a exalar esse vapor combustível. Aqui do lado, nós temos a temperatura de ignição. Temperatura
específica para cada substância inflamável, suficiente para causar a ignição espontânea da mistura explosiva com o ar, quando em contato com superfícies ou pontos quentes. Essa temperatura de ignição seria uma temperatura de autoignição. O que significa? Certa substância, cada substância tem um ponto de autoinflamação. Aqui a gasolina, 253 graus. Quer dizer, se a gente tiver vapor, combustível de gasolina em um local, mesmo não tendo uma fonte de centelhante, caso ela venha ter contato com uma superfície quente acima de 253 graus, ela se autoinflama, tá? E essa temperatura de autoignição a gente tem definida para cada tipo de substância inflamável, tá? Que a gente tem o óleo diesel como exemplo, a 329 graus. Mais à frente na apresentação, a gente vai entender o porquê que é importante essas informações e que tem que ficar bem definido no momento de especificar um produto, a classe de temperatura do mesmo, tá? Mais para frente eu vou explicar melhor, acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui eu coloquei os objetivos da classificação diária. A classificação diária é o início, né, da etapa de especificação dos equipamentos corretos para a gente manter um nível de segurança dentro de um local, né, com atmosfera explosiva. A classificação diária tem por finalidade mapear e determinar as extensões e abrangências das áreas que podem conter misturas explosivas. Então, qual que é a finalidade da classificação diária? É a gente pegar uma planta industrial ou algum processo e mapear ele. Nesse mapeamento, a gente vai determinar o nível de risco de cada área dentro de uma planta. E a gente vai determinar os tipos de zona que vão ter no local, os grupos de gases que estão sendo usados lá e as classes de temperatura. Aqui mais à frente, nós vamos ver como é importante a definição aqui de zona, grupo e classe de temperatura, tá? Classificação de áreas contendo gases. Aí aqui a gente traz o trecho da norma que se refere a esse tema, tá? Aqui nós temos uma planta, ela é uma planta simples, mas normalmente quando a gente pegar um projeto de classificação de área, ele vai vir parecido, né, com esse que está aqui na tela, tá? Ele vai ter uma nomenclatura do lado e aí vai estar definido onde é zona 0, 1 e 2. Além dessas informações, a gente também vai ter a informação do grupo de gases, né, e da classe de temperatura. Nesse momento, vamos focar aqui nessa classificação de zona. Zona 0 é uma área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou de poeira combustível está continuamente presente, ou por longos períodos, ou frequentemente. Então, aqui a gente vê que a zona 0 seria a zona mais crítica dentro de uma área classificada. Aqui, pela nomenclatura, a gente observa que seria aqui no interior desse tanque de combustível. Como eu havia falado antes, a gente vê que essa parte aqui do líquido, ó, ela não traz nenhum tipo de risco. O que traz o risco de explosão é a substância no seu estado de vapor ou gás, né? Então, essa parte aqui superior aqui ao líquido, onde é classificada como zona 0, tá? Zona 1 seria a área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou de poeira combustível pode ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação. Então, a gente tem aqui, zona 1, aqui seria em volta de um respiro. Normalmente, esses tanques de combustível têm um respiro aqui na parte superior. Então, zona 1 seria aqui em volta desse respiro. O que difere a zona 0 da zona 1? A zona 0 ela vai estar presente ali constantemente, né? O tempo todo ou durante longos períodos. Zona 1 ela está suscetível a ocorrer,
né, no dia a dia, no decorrer do processo, mas ela não vai estar presente o tempo todo. Ela seria aqui ó, em volta do respiro. Zona 2 seria a área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou de poeira combustível não está prevista de ocorrer em condições normais de operação, mas se ocorrer, irá permanecer somente por um curto período. Então, a gente vê que zona 2, ela já é uma área aqui, né, em torno do tanque de combustível, numa área um pouco mais distante. Essas distâncias são determinadas em norma, tá? E aqui embaixo, a gente vê que tem uma depressão no solo, ó. E apesar dela estar do lado de fora aqui do tanque, ela está com a nomenclatura de zona 1. E o porquê disso, né? Essa parte determinada como zona 2 está num espaço aberto, e caso a gente tenha um vazamento, provavelmente esse vapor de gás, né, vai se dispersar aqui com o ar. Essa parte da depressão, provavelmente vai se acumular aqui nessa parte aqui o gás. Por isso, a gente muda já essa parte aqui como zona 1, essa como zona 2, e o interior do tanque como zona 0. Observando aqui essas nomenclaturas, a gente vê o que determina basicamente a classificação de área é a probabilidade de ocorrência, né, da atmosfera explosiva no local. Aqui no interior do tanque, essa ocorrência é constante. Aqui em volta do respiro, ela pode vir a ocorrer em condições normais de operação ou de processo, e nessa parte mais externa, zona 2, ela só vai acontecer em uma situação de falha de algum equipamento, ou um rompimento aqui do tanque, né, ou um vazamento por uma flange, mas ela não está prevista de acontecer. Se acontecer, rapidamente vai ser corrigido, que é algo visível, então o nível de risco é mais baixo. Aqui no próximo slide tem algumas substâncias, né, e as suas temperaturas aqui de autoignição. Aqui a gente tem gasolina, óleo diesel, butano, propano, GNV e hidrogênio, cada uma com sua temperatura de autoignição. Na parte superior a gente vê tipo de vapor e gases inflamáveis. Aí aqui a gente consegue observar, que eu tinha comentado, ó, a gente está falando de vapor e gás inflamável, e aqui a gente tem gasolina e óleo diesel, né? Fala gasolina e óleo diesel, são combustíveis líquidos, né? E apesar disso, eles entram aqui nessa classificação de gases e vapores, exatamente por aquela condição que eu havia comentado, né? O líquido em si não traz nenhum risco de explosão. O que traz o risco de explosão é o vapor ou o gás que ele vem a exalar aí na atmosfera. Aqui nós temos as imagens de alguns acidentes que ocorreram, e aqui a gente vê o impacto que isso traz, né? A gente tem um impacto forte aqui econômico, porque é um prejuízo muito grande, um impacto ambiental tremendo, né? A gente vê vazamento de óleo aqui nos oceanos, ó, e o impacto que é principal aí, que seria a perca de vidas humanas. Então, observando isso aqui, a gente vê a responsabilidade que a gente tem, né? Não só nós como fabricantes, mas os instaladores, no geral, a equipe de inspeção, de reparo em equipamentos EX, de fazer uma instalação correta, né? Fazer inspeções periódicas. Esses acidentes aqui, ó, esse aqui foi no Golfo do México, ele não é muito antigo, e esse aqui foi numa plataforma da Petrobras. Acredito que a maioria do pessoal presente aí deve recordar, né, dessa situação. A gente teve a perca dessa plataforma que ela afundou mesmo aqui no mar. Aqui nós vamos falar sobre classificação de zonas contendo poeiras combustíveis, né? Quando a gente fala de gases e líquidos inflamáveis, acho que já é uma situação mais cotidiana e quase todo mundo assimila que um líquido inflamável ou um gás, ele é perigoso, né? E ele está suscetível à explosão. Quando a gente fala de poeira combustível, é algo novo, né? Para muitas pessoas aí, quem não trabalha na área jamais vai imaginar que uma usina de açúcar, por exemplo,
tem risco de explosão, né? Ou de soja, a gente não tem esse conhecimento, não é algo comum de se ver, mas também existe esse risco e o nível de destruição e o nível de cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de ambiente é tão grande quanto uma área com gases e vapores inflamáveis, tá? O conceito de zonas aqui, a gente muda a nomenclatura, né? Para a área com gases, a gente usa aqui as nomenclaturas zona 0, 1 e 2. Para a área de poeira, a gente sempre vai ver como 20, 21 e 22. Então, quando a gente vê esse tipo de nomenclatura, a gente já sabe que está falando de uma área com poeiras combustíveis. O tipo de classificação é similar ao que a gente acabou de ver, referente a gases, né? Zona 20 seria aqui no interior de um silo, que seria a área mais crítica. Zona 21 seria aqui em seu entorno mais próximo, e zona 22 em seu entorno em uma área mais afastada. Aqui a gente colocou alguns exemplos de poeiras combustíveis e sua temperatura de autoinflamação, que também ocorre da mesma forma que com gases, tá? A gente vê aqui o arroz, né, a 450 graus, e aí, como eu vi falar, ninguém imagina que arroz é explosivo, né? A gente que atua na área, ou que já ouviu falar, normalmente tem esse conhecimento, mas a maioria das pessoas não conhece, né? Então, a gente tem casca de amêndoa, cacau, celulose, café torrado, casca de coco, milho, pó de cortiça, leite desnatado, talo de tabaco, grafite. Então, aqui uma infinidade de substâncias sólidas, né? E que trazem um risco de explosão. Aqui nós temos um exemplo, que foi a explosão em silo contendo milho, em Blaye, na França, em 1997, né, resultando em 11 mortes. Observando a imagem aqui, a gente vê que a explosão causada por uma poeira combustível, né, ela é tão devastadora quanto uma explosão com uma área com gases inflamáveis, né. Como ocorre esse processo de explosão? Normalmente a gente tem o acúmulo de poeira em cima de uma superfície que vai vir a se aquecer acima da temperatura de autoinflamação ali da substância que está no local, ou por um centelhamento elétrico mesmo, ou alguma superfície quente que esteja no local. Normalmente a gente tem uma primeira explosão no local. E essa primeira explosão levanta uma segunda camada de poeira à frente. Essa segunda camada de poeira explode, levanta uma terceira camada de poeira, explode também. Então, essa explosão tem um efeito cascata, né? A primeira explosão vai levantando nuvens de poeiras à frente e ela vai explodindo como se fosse um efeito dominó. Então, é uma explosão bem devastadora. A gente pode observar aqui, tá? Nessa imagem. A gente tem alguns vídeos, né, mostrando esse tipo de explosão, e ela é bem comum, acontece bastante, normalmente não é muito divulgado em mídia, tá? Normalmente não são explosões nessa magnitude, às vezes são explosões menores, mas isso acontece muito, tá? Acho que é exatamente por essa falta de conhecimento do pessoal que trabalha, às vezes, nessa área, né? E não é muito comum a gente ouvir falar em explosão com substâncias sólidas, né, com poeira combustível. Aqui tem em 1942, uma explosão em uma mina de carvão na China causou a morte de 1.549 pessoas, né, sendo considerado o pior acidente envolvendo poeiras combustíveis do mundo. Então, aqui a gente observa, né, o quão perigoso é uma explosão, né? Você vê, a gente está falando de 1.549 pessoas, né? Às vezes a gente tem acidentes com gases aí que não chega a ter essa quantidade de mortes, né? E então a gente pode observar que os cuidados a serem tomados aí, tanto em área de gases como área de poeiras combustíveis, né, são idênticos, né? Tem que ter um cuidado muito grande ao instalar um equipamento elétrico, né? Exatamente para a segurança das pessoas que trabalham no local, tá?
Aqui a gente colocou um gráfico, né, com seria, deixa eu ver, zona 2, zona 1 e zona 0. Aqui a gente mostra a frequência de atmosfera explosiva, uma frequência típica de ocorrência em indústrias de petróleo, petroquímica e biocombustível. Aqui a gente vê que zona 2, que seria aquela área com um risco menor, ela representa 90%, né, das zonas dentro de uma planta fabril. Zona 1 representa 9%, e zona 0 representa só 1%, né, das atmosferas explosivas dentro de uma planta industrial, de algum processo. Então, aqui a gente vê que a maior parte dos equipamentos que são comercializados são para a zona 2, né? Que seriam 90% dos equipamentos no geral. 9% seria zona 1 e 1% somente a zona 0. Zona 0 é algo bem específico, normalmente para usar em interior de tanques, né? Então, não é algo muito comum. A gente tem na nossa linha de produtos luminárias que atendem todas essas situações, tanto para poeira como para gases, né, combustíveis. A gente tem luminária para instalação em zona 0, aí na verdade não seria uma luminária para instalação, a gente tem uma linha de produtos que é para fazer inspeção em tanques, né, de combustível. Então ela é apropriada para ser utilizada em zona 0. A gente tem uma linha de projetores, luminárias também para instalação em zona 1 e para instalação em zona 2, tá? Então, assim, a gente tem uma solução para cada tipo de situação aqui, dentro de uma planta com atmosfera explosiva. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos dos produtos que nós temos, e aí a gente vai assimilar eles, né, com o que a gente está vendo aqui no decorrer da apresentação. Ó, primeiro nós vimos, né, o que seriam as zonas, né, e como elas são definidas. Aí a gente viu que a gente tem uma classificação aqui, zona 0, 1 e 2, que seria para o grupo de gases, zona 20, 21 e 22, para o grupo de poeiras combustíveis. E elas são classificadas de acordo com, né, com o nível de risco, né, na área classificada. Dentro dessa classificação, a gente tem os grupos de gases ou grupos de poeiras, que também são divididos de acordo com o nível de risco que cada gás ou cada substância traz aí, tá? A gente falando em gases, a gente está falando de zona 0, 1 e 2, a gente tem os grupos 2A, 2B e 2C. Quando a gente falar de poeira, a gente vai falar grupo 3, e aí vai ser grupo 3A, 3B e 3C. Eu vou pegar a parte de gases primeiro, para não confundir os dois aqui, tá? Então, a gente vê que o grupo de gases, ele é dividido em 3 grupos. O grupo 2A, a gente tem o gás propano, butano e a gasolina como exemplo. A gente tem uma série de outros gases, tá? Aqui é só um exemplo. Esse seria o grupo com um risco menor, tá? De explosão. O grupo 2B, a gente tem o etileno, o eteno, seria um grupo intermediário. E o grupo 2C, a gente tem o acetileno e o hidrogênio. Esse aqui seria o grupo mais crítico e é onde estão os gases mais perigosos, tá? Por que mais perigosos? Eles são gases mais voláteis e que liberam um nível de energia muito grande em uma explosão. Então, não são todos os equipamentos que podem ser instalados aqui. Às vezes a gente tem equipamentos aí para atmosfera explosiva que não atende, né, os gases do grupo 2C, só atende 2B ou 2A. Na nossa linha de produtos, em sua maioria, a gente atende essa classificação 2C, então isso quer dizer, você atendendo o 2C, você pode instalar ele em qualquer local, tá? Ele atende também o 2B e o 2A, pois ele aqui seria o nível mais crítico aqui, o gás mais perigoso. Falando em poeira combustível, a gente segue aqui a mesma linha, né? Seria 2A para as poeiras menos perigosas, 2B, 3B intermediário, e o 3C poeiras condutivas aqui, que seriam as poeiras mais perigosas.
Bom, dentro de uma planta de classificação de área, para a gente especificar um equipamento da forma correta, a gente precisa ter 3 informações básicas. Primeiro seria a zona que o equipamento seria instalado, ou que a gente viu inicialmente, né? Segundo, a gente precisa saber o grupo, né, dos gases ou grupo de poeira, que é o que a gente acabou de ver, para a gente ver o tipo de substância que está sendo utilizada no local e em qual nível de risco ela se enquadra. Em terceiro, a classe de temperatura do equipamento, né? E essa classe de temperatura do equipamento é para prevenir uma explosão por autoignição. Como eu havia comentado antes, cada substância tem um ponto que ela se autoinflama, né? Então, a gente tem, vamos pôr um exemplo, a gasolina a 300 graus. Se a gente tem no processo lá vapores, né, relacionados à gasolina, e a gente instala lá uma luminária T1 aqui, ó, que chega a 450 graus, né, ela não vai atender. Essa temperatura de classe de temperatura, ou temperatura de superfície do equipamento, significa que o equipamento aqui, ó, ele não vai aquecer a mais do que 450 graus para a classe de temperatura T1. Para a classe de temperatura T2, o equipamento não vai passar de 300 graus. E aqui a gente vai tendo as outras nomenclaturas, e a gente chega até a classe de temperatura T6, 85 graus. Para algumas pessoas, isso aqui confunde um pouco, né? Às vezes a gente vê uma luminária e o pessoal passa uma especificação da luminária lá T3, né? Aí vê lá 200 graus, e a gente tem uma luminária que é T6, que ela é 85 graus. Às vezes dá a entender que essa T3 aqui, ela tem uma proteção maior, que ela suportaria 200 graus, né? Mas na verdade é o contrário. Dentro de uma área classificada, com a presença de atmosfera explosiva, o equipamento mais seguro é o que aquece menos, né? Pelo que a gente viu aqui ao decorrer da apresentação, a gente pôde observar isso. Então, qual é a luminária, assim, ou o equipamento elétrico mais seguro? Seria o equipamento elétrico classificado como T6 aqui. Isso quer dizer que em temperatura normal de operação ou em condição de falha, caso tenha algum curto-circuito, ele não vai passar de 85 graus, tá? Isso aí é ensaiado em laboratório, a gente simula a condição de falha e o produto é certificado, tá? Em todo produto, ele vai vir com uma plaqueta de marcação, e nessa plaqueta de marcação a gente vai ter todas essas informações aqui. Aqui eu coloquei alguns tipos de proteção, né, que são utilizados em equipamentos para utilização em área classificada. A gente tem aqui, inicialmente, um equipamento à prova de explosão, EXD. Essa eu acho que é o tipo de proteção mais conhecido, né? É um invólucro capaz de suportar uma explosão interna, né? E não permite que ela se propague para o ambiente externo. Esse equipamento à prova de explosão, normalmente ele é o mais falado, né, e o mais conhecido, porque ele é o tipo de tecnologia mais antiga, né, isso acho que já vem usado ao longo de 20, 30 anos. Então, a gente tinha algumas construções de equipamentos robustos, né, com aqueles invólucros com parede grossa, com 8 a 10 milímetros de espessura, com aquelas flanges, são equipamentos pesados e bem robustos. E a metodologia de proteção dele é exatamente o que eu acabei de descrever aqui. Caso ocorra uma explosão, ele vai suportar essa explosão internamente e vai fazer o alívio da pressão, né, pelas flanges aqui. A gente tem aqui um gap que faz o alívio da pressão. Então, ele não deixa que essa explosão se propague para o ambiente externo. Tá? Ele é o equipamento mais antigo, o mais conhecido, mas não é o mais seguro, tá? Às vezes o pessoal, quando fala em atmosfera explosiva, já assimila com equipamento à prova de explosão. E hoje em dia a gente tem vários outros tipos de tecnologia que a gente consegue fazer uma luminária mais leve e com uma proteção superior a esse aqui, a prova de explosão. Tá? Esse é um equipamento que, além de ser pesado, ele tem uma dificuldade na manutenção. Normalmente ele tem
de 10 a 15 parafusos. Então, assim, no momento de uma manutenção, você abriu, fez a manutenção, se você não fechar, não der o torque correto em cada parafuso, se deixar um parafuso folgado, você já perdeu a proteção aqui nele, tá? Aqui abaixo nós temos segurança aumentada, EXE. Essa é uma outra tecnologia que é utilizada, mas que já tem outro conceito. Eu falando aqui, vocês já vão entender de uma forma mais clara. Para um equipamento EXE, segurança aumentada, medidas construtivas adicionais são aplicadas ao equipamento que, em condições normais de operação, não produz arco, centelha ou alta temperatura. Então, um equipamento à prova de explosão, ele é projetado. Caso ocorra uma explosão, ela vai ocorrer, porque os equipamentos elétricos que estão instalados aqui no seu interior são equipamentos centelhantes, ele vai ocorrer e não vai deixar que se propague aqui para o ambiente externo. No equipamento de segurança aumentada, a gente elimina essa fonte de ignição. Então, são tomadas medidas adicionais que garantem, né, que em condição de operação ou em condição de falha, você não vai ter centelhamento, você não vai ter arco elétrico e nem vai ter uma temperatura suficiente para causar a ignição de uma atmosfera explosiva. Então, a gente vê que são tecnologias diferentes, conceitos diferentes, mas ambos trazem proteção, né, a mesma proteção para utilização dentro de uma área classificada. Aqui à frente nós temos o não acendível, que seria o EXN. A nomenclatura dele, se nós lermos, a gente vai ver que ela é bem parecida com o de segurança aumentada, né? Também são tomadas medidas adicionais para que não ocorra arco, centelhamento ou alta temperatura. O que difere um do outro aqui é que o EXN, ele só pode ser instalado em zona 2, que seria uma área com um risco mais baixo, né? Enquanto o EXE pode ser instalado em zona 1 e zona 2. Esses equipamentos EXN, o que difere no momento que eles estão sendo desenvolvidos, né? Ou que vão passar por ensaios em laboratório, normalmente equipamento zona 2, a gente não considera condição de falha do equipamento, tá? A gente não considera porque a probabilidade de ter uma atmosfera explosiva no local é baixa e de ter uma atmosfera explosiva e uma falha no equipamento ao mesmo tempo é mais baixa ainda. Então, são feitos estudos e não se faz necessário a gente considerar essa condição de falha nesse tipo de equipamento aqui para a zona 2. O que seria essa condição de falha? É a gente ensaiar o equipamento em um curto-circuito, por exemplo. A gente tem uma luminária, está em operação na área classificada e tem gás ao entorno dela, aí você tem uma sobrecarga na rede e ela entra em curto em algum dos componentes, tá? Nesse caso aqui, a luminária para a zona 1, a gente tem que colocar medidas adicionais que mesmo em condição de falha, não vão afetar aqui a proteção do equipamento. E em zona 2, a gente não leva em consideração esse tipo de situação. A gente tem aqui segurança intrínseca, esses aqui eu vou falar de uma forma mais rápida, e vou focar mais nos tipos de proteção que normalmente a gente emprega aqui nas nossas luminárias, tá? Esses 3 aqui a gente utiliza, que eu comentei, que seria a prova de explosão, segurança aumentada e não acendível. Segurança intrínseca, né? O pessoal trabalha com limitação de energia, então a gente tem equipamentos aqui, instrumentos que trabalham com um nível de energia muito baixo, né? São níveis de energia controlados e são tão baixos ao ponto de não serem suficientes para causar uma ignição de uma área classificada. Normalmente a gente trabalha esse tipo de equipamento com válvulas, atuadores, esses tipos de componentes ficam, sensor de nível, que ficam dentro do tanque de combustível. O nível de energia é bem baixo, normalmente para enviar sinal elétrico, tá? Equipamentos imersos em óleo, aqui a gente teria toda a parte de componente elétrico submerso em óleo, tá? Aí o gás não entraria em contato com a parte centelhante. Equipamento imerso, né, em areia, aqui, que seria o EXQ. Aí é o mesmo conceito e toda a parte centelhante aqui está submersa em areia. Equipamentos
imersos em resina, EXM. Esse é um tipo de proteção que a gente utiliza bastante nas nossas luminárias, né? E de que forma que é feito? Toda a parte centelhante, né, a parte elétrica centelhante, ela é envolta por uma substância encapsulante, por uma resina. Então, caso você tenha um vazamento e o gás entre aqui dentro no interior da luminária, toda a parte que traz algum risco, né, de centelhamento, arco elétrico, vai estar confinada dentro de um invólucro com resina, tá? É isso que vai trazer proteção para esse tipo de equipamento. Equipamento pressurizado, seriam equipamentos que trabalham com pressão positiva, né? Normalmente a gente tem até subestações dentro de áreas classificadas, né? E como é que você vai conseguir, né, controlar toda aquela parte de comutação, né? A gente tem muito equipamento elétrico, então eles fazem uma sala mesmo pressurizada com pressão positiva. Caso você tiver um vazamento de gás, ele não vai entrar em contato, tá? Com os equipamentos elétricos aqui, que estão confinados. Seria uma sala ou um invólucro, tá? Equipamento hermético, seria um invólucro com fechamento hermético por fusão de material. Esse aqui seria um invólucro totalmente selado mesmo, né, e não teria contato da parte centelhante com um possível vazamento de gás aqui. E equipamentos especiais, a gente utiliza a sigla S. Esse seria algum equipamento que está fora de todos esses tipos de proteção que a gente viu, mas que o fabricante ensaiou, né, e atestou que ele é seguro. Então a gente usa essa nomenclatura. EXS seria um tipo de proteção especial. Aqui a gente vai falar agora um pouco sobre o grau de proteção do equipamento. O que seria o grau de proteção, né? Seria a proteção contra o ingresso de objetos sólidos, né? E de água dentro do equipamento. Nós vemos nas luminárias, equipamentos elétricos em geral, uma nomenclatura parecida com essa, né? O IP66, IP65, IP54. Essa primeira sigla, né, são uma sigla mesmo de letra do código, uma abreviação que significa grau de proteção, e o primeiro numeral 6 aqui seria o tipo de proteção contra o ingresso de objetos sólidos ou poeiras, tá? O segundo numeral seria a proteção contra ingresso de água, aí vai o numeral de 0 a 9. E essa última letra aqui seria uma letra suplementar, esse aqui é opcional, né? E seria para uma característica especial do equipamento. Então, a gente tem aqui uma sigla IP66W, e qual o significado dela, né? O primeiro numeral significa que ela é protegida contra o ingresso de objetos sólidos, né? E o segundo numeral, que ele tem a proteção contra o ingresso de água também. E aqui uma condição especial. Mas aqui abaixo, nós vamos ver as nomenclaturas, né? E o que significa cada numeral desse aqui. Para o primeiro numeral, nós vamos ter de 0 a 6, tá? O último numeral 6 seria totalmente protegido contra a entrada de poeiras. O primeiro numeral 5 seria protegido contra poeira, e qual a diferença do numeral 5 e 6? O numeral 5, ele é protegido contra poeira, mas não quer dizer que a poeira não vai entrar no equipamento. A gente pode ter entrada de poeira, só que não o suficiente para, né, para danificar o equipamento, né? E o segundo numeral 6, não, ele é totalmente protegido contra a poeira, quer dizer que a poeira não vai entrar de forma alguma no equipamento. Nós temos a nomenclatura 4, que seria para objetos sólidos maiores de 1 milímetro, o 3 para objetos maiores que 2,5, o 2, 10 milímetros, 1, 50 milímetros, e o 0 não protegido, tá? Então, esse primeiro numeral que aparece aqui é referente à proteção do equipamento contra a entrada de poeira ou de objetos sólidos. O segundo numeral 6, a gente vai ter aqui o 0 não protegido, o 1, né, contra entradas verticais ou gotas de água,
o 2 com gotas de água, cada um tem uma nomenclatura e ela vai aumentando, conforme a gente vai aumentando o numeral, vai aumentando a proteção. O 5, segundo o numeral 5, quer dizer que ele é protegido contra jatos de água. E o segundo numeral 6, protegido contra jatos potentes de água. O que muda desses dois aqui é apenas a pressão, né, e o volume de água em que um ensaio é feito no produto, tá? Normalmente esse produto é ensaiado em laboratório. Aqui a gente vai usar uma pressão mais baixa e um volume de água menor para o segundo numeral 5, e para o numeral 6 já é um jato de água mais potente com um volume de água maior. Para o segundo numeral 7, ele tem uma proteção contra imersão. E o segundo numeral 8 contra submersão. E qual é a diferença dos dois? Essa segundo numeral 7 seria uma imersão, que já tem os valores de profundidade estabelecidos em normas. A gente vai deixar ela aqui a 1 metro de profundidade durante um período de 6 horas, né? E submersão não, a gente vai deixar ela submersa mesmo na água durante períodos mais longos e com uma coluna de água maior aqui sobre o equipamento, tá? Para esse segundo numeral 8, quem vai definir essa profundidade, o equipamento pode ser submerso, e o tempo é o fabricante, tá? Aqui no segundo numeral 7, não, a gente já tem esses tempos definidos. O segundo numeral 9, protegido contra jatos de água de alta pressão e alta temperatura. Esse segundo numeral 9 quer dizer a água em temperatura de 80 graus, e a gente tem aqui uma pressão de 100 bar, né? É aplicado no equipamento aqui em toda a sua superfície, tá? A gente tem na nossa linha de produtos também equipamentos que atendem esse grau de proteção aqui, tá? Que seria o IP69, IP69K que a gente tem aqui. Esse K que vai no final do código, né, ele seria aqui IP69K. O K é a periodicidade, né, de que esse jato é jogado em cima do produto. Normalmente, esse processo é feito ao final do expediente, em indústria alimentícia, quando a gente faz a limpeza das luminárias, né? Bom, pessoal, acho que para fechar aqui o entendimento e facilitar um pouco aqui para vocês no momento de especificar um equipamento para utilização em atmosfera explosiva, nós vamos falar do nível de proteção dele. Normalmente a gente sempre vai ver essas siglas aqui que vai vir gravada no equipamento ou em alguma especificação que alguém possa estar passando, tá? A gente tem a sigla GA, GB e GC. Essas siglas são utilizadas em equipamentos que vão ser utilizados em ambientes com gases inflamáveis. O GA quer dizer o quê? Que ele tem um nível de proteção muito alto, e ele pode ser utilizado em área zona zero. Aqui nessa tabela a gente deixou aqui para facilitar, tá? O GB, ele tem um nível de proteção alto, e ele pode ser utilizado em área zona 1, e o GC, um nível elevado, mas ele pode ser utilizado em área zona 2. Aqui a gente tem o DA, DB e DC, que também o DA, nível muito alto, zona 20, DB alto, zona 21, e o DC elevado a 22. Essa nomenclatura é utilizada em áreas com poeira. Aqui o GA seria de gás mesmo, né? E o D é dust, que seria de poeira, e por isso que a gente tem essa nomenclatura. O G de gás e o A nível alto, o G aqui de gás, nível B alto, e o G de gás e o nível C elevado. E para poeira, o dust aqui, o D, o A muito alto, o B alto e o C elevado. Com base no que a gente viu aqui no decorrer da apresentação, a gente pode pegar um equipamento aqui e a gente, com essa descrição aqui, que seria a marcação do equipamento, a gente consegue identificar todas as características desse equipamento, tá? Essa aqui é uma luminária da nossa linha de produtos,
que é para ser utilizada em zonas 1 e 2, 21 e 22. Então, eu vou seguir aqui a marcação para a gente ver onde ela se encaixa em cada parte dessa apresentação que a gente viu, tá? Aqui a gente tem a primeira sigla, o EX, né? Essa nomenclatura a gente vai ter em todos os equipamentos EX, quer dizer que ele é apropriado para instalação em atmosferas explosivas. Aqui a segunda letra aqui da marcação é o EB, quer dizer que ele é um equipamento de segurança aumentada. Como a gente viu lá, a gente tem o EXD, a prova de explosão, o EXE de segurança aumentada, o EXN e assim por diante, né? Esse aqui é um equipamento de segurança aumentada, e esse B que vem aqui na frente é o nível de proteção que eu havia comentado agora no final, tá? Então, ele é equipamento EXE, e esse B aqui quer dizer que ele tem um nível de proteção alto e pode ser utilizado em área zona 1. Esse equipamento, ele tem um tipo de proteção combinada aqui, tá? Então, ele tem duas proteções. Ele tem a proteção EXE, que seria no invólucro e nos conectores que estão aqui internamente, e EXM, que é a parte de encapsulamento. Esse equipamento tem toda a parte centelhante dele é encapsulada em resina. Então, a gente aqui tem o EXEBMB, quer dizer que ele é um equipamento de segurança aumentada e com os componentes elétricos aqui encapsulados. Que mais à frente a gente tem aqui a sigla 2C, tá? Esse é referente ao grupo de gases, né? Como eu havia comentado, esse equipamento aqui está classificado como 2C, que seria o nível de proteção mais alto, tá? Então, ele pode ser instalado em qualquer local, tá? 2C, o 2B ou o 2A. Aqui a substância seria o acetileno e o hidrogênio. Classe de temperatura T6, ó. Aqui, classe de temperatura T6 quer dizer que essa luminária em condição normal ou em condição de falha não vai passar de 85 graus, tanto na sua superfície quanto na parte interna aqui. Então, ela está com nível de proteção mais alto aqui, também pode ser utilizada em todas as outras classes de temperatura que a gente viu. E aqui no final, GB, que seria uma definição do tipo de zona em que ele pode ser instalado, tá? Então, aqui GB é gás, né? E o B aqui, nível de proteção alto. Esse aqui poderia ser instalado em área zona 1. Aqui a gente tem o grau de proteção, IP66, quer dizer que essa luminária é totalmente protegida contra poeira e ela é protegida contra jatos potentes de água. Abaixo a gente tem uma segunda marcação, e essa segunda marcação se refere à utilização da luminária em áreas com poeiras combustíveis. Então, a gente tem na nossa linha de produto, são para todos os produtos, a gente certifica ela para utilização em área com gases, e ela tem uma nomenclatura, e para a área com poeira também, que aí tem uma nomenclatura, o conceito é diferente, mas ela pode ser utilizada em ambas as áreas. E aqui embaixo a gente observa que ela tem, aqui seria o EX, que é para atmosfera explosiva. Esse TB é a proteção contra ignição de poeira por invólucro, né? O conceito de poeira é um pouco diferente de gás, né? Então, a gente sabe que a luminária IP66, que ela não tem entrada de poeira aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com os componentes que estão aqui internos, porque a gente sabe que a poeira não vai entrar aqui. Então, a gente se preocupa com o quê? Com a temperatura aqui na superfície da luminária, tá? Então, a gente fala EXTB aqui. O 3C seria o tipo de substância também o mais crítico, e a luminária atende. Aqui a temperatura 85 graus, que é essa que eu falei, ela nunca vai passar de 85 graus aqui em sua superfície. O DB é de dust, poeira, né? E a sigla B, que é para nível alto, seria para a zona 21. E o grau de proteção IP66, totalmente protegido contra poeira e protegido contra jatos potentes de água. Só para poder completar um pouquinho a respeito Sim. desse tipo de modelo de luminária, essa luminária de LED que vocês estão vendo na foto, ela substitui aquelas luminárias convencionais com lâmpada, né? Isso é muito comum, aquelas luminárias com lâmpada, com grade, com reatores ou sem reatores, entendeu? Com vários tipos de fixação, né? Ela pode ser tipo pendente, taponnier, poste, arandela, 30 ou 90. Então,
esse tipo de modelo ela vem para substituir basicamente aquelas luminárias de lâmpadas convencionais. Mais para frente, vocês vão também ver outros tipos de luminárias para diversos tipos de aplicação e fixação. Tá? Então, a luminária à prova de explosão, ela basicamente em função do projeto luminotécnico e da sua aplicação, você tem um certo tipo de combinação, né? Qual que seria a melhor luminária adequada para o tipo de aplicação, seja na área petrolífera, alimentação, enfim. Para cada tipo de aplicação, dentro de um projeto luminotécnico, a gente faz o selecionamento adequado com o tipo de fixação do projeto do cliente final. Tá? Só para ficar bem claro. Hoje você vê uma imagem dessa luminária, mas são diversos tipos de fixação e aplicação para alguns tipos, como essa que substitui aquelas de grade, mas a Conect LED também tem aquelas luminárias tipo lineares, né? Que também fazem o mesmo tipo de função. Tipo, como eu falei, nível de fixação, tipo de aplicação. Tá? Só para complementar. Isso, legal, mano. É importante comentar esse detalhe, né? Nós temos aqui na imagem uma luminária, essa aqui é do tipo Plafonier, né? Que é para fixação aqui em teto, mas essa linha de luminária, ela é completa. A gente tem ela para instalação com poste, né? Arandela, com alça. Então, a gente tem uma linha completa aí, com vários tipos de fixação. Normalmente, em que local se daria essa aplicação? A gente viu aquele tanque lá no início, né? Quando tinha uma planta ali de classificação de área, normalmente essas luminárias são instaladas em um caso daquele, de um tanque de combustível, seria na parte de próxima ao respiro, no topo, né, e a gente tem luminárias com essas mesmas características, né, inclusive com esse mesmo invólucro, para utilização em zona 2, e essa seria instalada na parte de escadaria e nas áreas externas, né, também temos projetores e outros tipos aí que a gente vai ver aqui na sequência. Esse é um modelo que o Mauro acabou de comentar, tá? A gente observa que é uma luminária aqui em policarbonato, é uma luminária leve, e essa vem para substituir aquelas luminárias herméticas com lâmpadas fluorescentes, aquelas tubulares, né? Ela tem o tipo de proteção EXE também, segurança aumentada, com os componentes elétricos encapsulados, tá? Ela atende o grau máximo aqui de proteção referente às substâncias, que seria acetileno e hidrogênio, que é o 2C, classe de temperatura T5, significa que ela não passa de 100 graus, e ela pode ser instalada em zona 1, aqui tem a sigla GB, tá? E o grau de proteção IP67, IP66 e IP67. Essa luminária aqui, ela atende as duas condições. Ela é protegida contra jatos potentes de água e é protegida também contra imersão, né? Essa mesma luminária também pode ser instalada em áreas de poeira, tá? Aí ela tem a mesma proteção da luminária que nós vimos anteriormente, tá vendo? Proteção por invólucro, grupo 3C, que é o mais crítico, temperatura 85 graus, seria a temperatura máxima, né? E a sigla DB, que ela pode ser instalada em zona 21, tá? Grau de proteção IP67. Roberto, só voltando aí só para complementar aí, é importante ressaltar para o pessoal que essa luminária é muito leve comparada com as que a gente encontra no mercado, tá? Geralmente luminárias lineares que são aplicadas em túneis são luminárias pesadas, de metal pesado. Essa já é uma luminária bastante compacta e leve que faz a mesma função, tá? Então a gente já tem diversos cases realizados principalmente em áreas de pé direito baixo, por conta dela ser linear, onde a gente pode estar apresentando esse case para vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Isso, legal, Bate. E ela normalmente também é muito utilizada em plataformas offshore, né? Que a gente tem bastante desses tipos de luminária aqui. Ela é para ambiente corrosivo mesmo, a gente vê que ela é toda em policarbonato e os suportes de fixação aqui são em aço inox, tá? Aqui a gente tem uma linha de projetor, né? Esse projetor aqui, ele é EXN, né? Aquele que eu falei, não acendível, ele é para utilização em zona 2. Ele atende o grupo 2C também, que seria o nível mais crítico de substância. Classe de temperatura T5,
um projetor é uma classe de temperatura muito boa, né? Normalmente esses projetores aquecem muito, né? Esse aqui a gente vê que ele não passa de 100 graus, tá? E GC aqui, que é para gases, né? E o nível C aqui, como eu falei, esse aqui é exclusivo para utilização em áreas classificadas como zona 2, grau de proteção também IP67, protegido contra poeira, jatos de água e imersão. Apesar dele ser classificado para utilização aqui só em zona 2, no que se refere a gases, a gente pode observar que quando a gente vai para a parte de poeira, ele já pode ser instalado em uma área classificada como 21, né? É o que eu havia comentado, o porquê disso, né? Para avaliação de classificação em poeira combustível, a gente leva em consideração mais a proteção que o invólucro traz aqui para os componentes elétricos que estão aqui dentro e a temperatura aqui na parte externa. Por isso que ele tem uma classificação superior aqui para utilização em áreas com poeira. Então, ele pode ser utilizado em zona 2, mas pode ser utilizado para poeira em área zona 21. Perfeito. Eu acho que é importante, Roberto, Sim. ressaltar a importância da classificação da área, né? Sim, mas... Até por conta de custo. Vocês vão visualizar aí que a gente tem um projetor que atende, que é esse, o CLG-X, zona 2, 21 e 22, e o próximo que o Roberto vai apresentar atende zona 1, 2, 21 e 22. Então, essa é a importância do mapeamento, para que a gente entre com o produto correto, tá? Porque a variação de preço é grande entre as duas linhas. Exatamente, Mati, isso é muito importante. Na verdade, é importante ressaltar que a etapa inicial, né, de uma instalação segura dentro de uma área classificada é esse estudo de classificação de área mesmo. Aí eu vou falar de uma experiência, né, de um colega meu que trabalha na Braskem. Ele trabalhava em uma planta antiga lá, e ele tinha, a maioria das luminárias lá era zona 1, e ele tinha um custo muito alto de manutenção, e ele contratou uma empresa, né, para adequar essa planta, modernizar ela. Então, o que ele fez? Ele contratou uma empresa para fazer o estudo de classificação de área. Com esse estudo de classificação de área, ele conseguiu eliminar 70% dos equipamentos EX que ele tinha instalado. Como ele consegue fazer isso? Você tem uma instalação e você não conhece o risco em cada local, normalmente a gente vai superdimensionar, né? A gente vai comprar o equipamento mais caro. Tô brincando. Seria o equipamento mais caro, que é para utilização em zona 1, e vai instalar em locais ali que poderia ser um equipamento zona 2, ou que muitas vezes nem precisaria ser um equipamento para área classificada, tá? Então, a gente vê aqui, a gente tem esse projetor, que ele tem o mesmo invólucro do que a gente viu anteriormente, só que ele tem um nível de proteção mais alto, né? Por quê? Ele é EXD, a prova de explosão, que seria aqui na parte do alojamento do driver, onde fica o driver e o protetor de surto, e ele tem a placa de LED encapsulada aqui, tá vendo? Então, esse aqui a gente já pode utilizar em zona 1, tá? A gente pode utilizar em zona 1 e 2, 21 e 22. Mas a gente tem uma diferença de custo, né, desse equipamento zona 2 e desse zona 1. Por isso que é tão importante o estudo de classificação de área. Você ter mapeado o risco em cada local para você especificar o equipamento correto, né? Você não ter o risco de colocar um equipamento que não atenda, mas também você não superdimensionar lá a sua obra. Aqui nós temos um bloco autônomo de iluminação de emergência, tá? E esse tipo de luminária normalmente é para evacuação de local, em caso de queda de energia, tá? Ele fica ligado à rede, e caso tenha queda de energia, ele vai acender os faroletes aqui. A gente tem esse modelo aqui, que entra naquele conceito de a prova de explosão, que eu havia comentado. Caso tenha uma explosão, ele vai suportar aqui internamente, não vai deixar que se propague para o ambiente externo. Por isso a gente tem esse invólucro bem robusto, tá? Então, ele é XD, a prova de explosão, e a gente observa que a prova de explosão não atende o grupo de gases 2C. Isso é uma característica desses produtos mesmo, porque o nível de energia, né, liberado pelo
pelo hidrogênio, pelo acetileno, é muito grande. Normalmente essa flange, esses parafusos aqui não suportam. Então, esse tipo de equipamento à prova de explosão não pode ser utilizado em áreas do grupo 2C. Classe de temperatura T6 e para utilização em zona 1 ou em zona 21 também, tá? Aqui na sequência, eu vou mostrar esse outro bloco autônomo, tá? Esse é um produto novo da nossa linha, e a gente vai observar que esse bloco autônomo tem a mesma função do que eu mostrei, né, anteriormente, a função de emergência, e ele é desenvolvido em policarbonato. A gente é um produto bem leve, né, e a gente tem as placas de LED aqui encapsulada e todos os componentes centelhantes também. A gente vê o tipo de proteção dele, EXE, segurança aumentada, e EXM, encapsulado. Como eu havia comentado, se a gente pegar um invólucro desse aqui, a prova de explosão, e esse outro aqui de segurança aumentada, visualmente a gente vai achar que a prova de explosão traz uma segurança maior, né? Porque a gente vê um equipamento robusto, né? E, na verdade, é o contrário, né? Aqui a gente pode observar que, apesar desse equipamento aqui ser de material plástico, que é um policarbonato, não é um policarbonato qualquer, tá? É um policarbonato especial, com proteção UV, ele é próprio para utilização em áreas classificadas, ele tem uma resistência mecânica e um envelhecimento aí muito boa. Esse equipamento, apesar de ser de plástico leve, ele tem um nível de proteção maior do que o anterior que a gente acabou de ver. A gente pode observar aqui que esse aqui atende o grupo de gases 2C, que seriam aqui os gases mais perigosos, né? Porque toda a parte centelhante dele está encapsulada aqui. Então, se a gente tiver um vazamento de gás, você não tem o risco de explosão, né? Diferente desse equipamento aqui, que a gente vai ter a explosão, a segurança está no invólucro aqui, tá? Que não deve deixar que ela se propague, mas como eu falei, ó, se você deixar um ou dois parafusos desse aqui solto, você já perdeu a segurança aqui nesse tipo de equipamento à prova de explosão. Aqui no final a gente tem um triângulo, né, que seria uma instalação segura. Como eu havia comentado, a etapa inicial aqui, para a gente ter uma instalação segura, seria a classificação da área, onde a gente vai mapear todas as áreas e o risco que cada uma tem, né, dentro de uma planta. Com esse estudo de classificação de área, a gente consegue fazer a seleção, né, dos equipamentos. A gente vai especificar o equipamento correto para cada local dentro da planta, né? E no final, a gente tem que ter uma instalação também bem feita e uma inspeção periódica nesses equipamentos. Porque não adianta a gente ter um equipamento seguro, certificado, testado e aprovado, e no momento de instalar, a gente instalar da forma errada, né? Às vezes não apertar o prensa-cabo, fazer conexão externa, fazer emenda de cabo. Então, assim, você teve um custo altíssimo com o equipamento, mas uma simples instalação errada ali, você perdeu toda a proteção, tá? E inspeção periódica também, inspeção periódica e manutenção. Bom, pessoal, é isso. Acho que de forma resumida eu tentei passar, né, de uma forma mais objetiva. Como eu falei, esse tema é bem amplo, né? A gente tem uma série de normas, portaria que tem que ser seguida. Então é assunto para a gente debater. Aí seria vários dias, né? Eu passei de uma forma rápida. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico disponível, né, para tirar as dúvidas. Ou no dia a dia também eu estou aqui na empresa, caso alguém queira entrar em contato, a gente pode se aprofundar mais no assunto, tá? Legal, Roberto, muito obrigada mais uma vez, tá? Pelo Nada, apoio Elaine. técnico aí. Algumas perguntas foram respondidas aqui no chat. O Gabriel Ferreira e o Gabriel Salles, eles estiveram com a mão levantada, não sei se por algum equívoco de clique aí, ou se de fato eles têm alguma pergunta. Gabriel Ferreira, está tranquilo? Legal. Bom, como a gente comentou da dinâmica, né? A gente já excedeu aqui um pouquinho o tempo, a nossa ideia era tentar concluir em 1 hora, mas é um tema bastante extenso, né? Estamos à disposição, tá? Caso alguém queira nos contactar. Elaine Kremer, por gentileza, coloca os e-mails aqui no chat, por favor, de todos nós, tá? Eu não me apresentei, mas eu sou a gerente comercial, tá? Eu estou à disposição.
faço esse apoio técnico e comercial aí a nível Brasil e América Latina. Então, eu também estou à disposição, claro que com todo esse time grande aqui que a gente tem por trás dos bastidores, né? E acho que é isso. Alguém, Ricardo Braz, Bate, quer fazer algum agradecimento, fazer algum comentário? Pessoal, mais uma vez a gente agradece a participação de vocês, a gente fica muito feliz de poder passar um pouquinho de informação técnica para vocês. E quanto aos produtos da ConexLED, que vocês precisarem de auxílio, tiverem de dúvida, né, a gente tem uma linha bem extensa de produtos EX no nosso site. Todos eles têm um datasheet bem completo, o que pode esclarecer assim, um pouco. Vocês podem até entender um pouquinho de tudo que o Roberto falou nessa apresentação. E eu queria parabenizar o Roberto e a equipe de marketing comercial por esse evento online. E, mais uma vez, reforço, estou muito feliz de a gente poder apresentar isso para vocês, tá bom? Obrigado e se cuidem, saúde para todos. Legal, obrigada, Ricardo. Mauro e Bate, muito obrigada também pela participação de vocês, tá? Pelas contribuições. Perfeito. Quero agradecer o Roberto aí também, agradecer todo o pessoal aí, ficou excelente, é um tema bastante extenso, bastante complexo, acho que a gente conseguiu resumir, mas se tiverem alguma dúvida aí eu estou à disposição, já coloquei meus contatos aqui também. Valeu, obrigado. Valeu, Bate. Obrigado. Obrigada, gente, excelente dia a todos, bom dia, tchau, tchau.